Obrigado. Repetindo boa tarde, então, porque está bem. Alguns espíritos podem não ter ouvido, né? Foi deselegante quem vai utilizar a palavra não cumprimentar o público, né? Nós vamos fazer exatamente uma reflexão com vocês sobre a questão dos sistemas de crenças e família. É uma abordagem, claro, doutrinária, nós estamos numa casa espírita, mas uma abordagem dentro de uma visão de uma psicologia transpessoal e consciencial, que é o que falta muitas vezes no movimento espírita. O espírita conhecer-se, conhecer o ambiente que vive ou sobrevive, conhecer um pouco no seu comportamento as matrizes das nossas ações, das nossas reações ou até das nossas inações. E eu vou ter um personagem. Eu peguei esse personagem apenas para tentar dar um exemplo, porque é um personagem que eu vou ter um nome fictício, mas é um personagem real, que serve para abordarmos, no momento que nos foram cedidos, aquilo que nós propomos, principalmente a questão de sistemas de crenças familiares. Porque cada família tem o seu próprio sistema de crenças, tem os seus padrões de comportamento, tem as suas próprias regras. É como se fosse uma pequena república. Cada família tem as suas próprias regras. Agora, até que ponto se interfere em nossa vida com as outras famílias, quando nós temos as regras e padrões e sistemas de crenças de nossa família, que vem lá dos nossos ancestrais, dos nossos bisavós, tetravós, dos nossos avós, dos nossos pais. É isso que eu queria conversar, para que nós possamos nos situar em algum momento com a Fátima aqui. A Fátima, ela reproduz com as próprias filhas os costumes castradores que a sua mãe mantinha quando ela era criança. Ela teve uma educação muito rígida e, em algum momento, evidentemente, ela detestava esse comportamento da mãe dela, quando criança, quando mais na segunda fase do seu crescimento, segunda infância e também na adolescência. A mãe era muito castradora. E ela detestava, realmente, ela inclusive fazia uma promessa com ela mesma, quando ela viesse a constituir a família dela e tivesse os seus próprios filhos, num compromisso com ela, mas de auto-engano, que ela jamais faria com as filhas o que a mãe dela fazia com ela. Em função dessa castração, chamadas educações muito castradoras. São aqueles extremos. E existem também aquelas aspas que não são nem educação, eu chamaria de deseducação, que é permissivo. São aqueles pais também que permitem tudo. Tem aqueles que não permitem nada e tem aqueles que permitem tudo. São dois extremos. E ela trazia exatamente esse trauma. E hoje, que ela tem as suas duas filhas, e há uma contradição ali, ela repete exatamente as mesmas atitudes da mãe dela com as duas filhas. E ela detestava isso. Ela não gostava de ser tratada daquela forma. Agora, como casada com as duas filhas, trata da mesma forma as filhas. Por que isso acontece? Já que ela não gostava da forma de como a mãe a tratava. E aqui na minha narrativa, embora ela não queira agir assim, ela vai repetindo até os trejeitos da mãe dela, até as frases que a mãe dela usava, ela usa com as filhas. E ela reprovava profundamente, antes de ter a família dela, não aceitava de maneira nenhuma a forma de como ela foi educada. Eu acredito que muitos de nós podemos nos adaptar à história de Fátima. Temos tido pais muito duros ou pais muito relapsos ou permissivos demais. E aí, embora ela venha repetir, e ela mesmo vai dizendo para ela que não vai fazer mais isso, ela vai repetindo esse ciclo e mantendo tanto o sofrimento dos filhos, porque ela também sofria como criança, como dela também, porque ela se cobra, ela realmente não gostaria de fazer isso. Agora, o que ela pode fazer para tentar libertar-se desse conflito, desse dilema que ela projeta nos filhos, aquilo que ela reprovava na mãe, e ela faz exatamente como se fosse a mãe dela fazendo com ela.
Na realidade, por que isso ocorre? Ela herdou o que nós chamamos de, dentro da psicologia transpessoal, coessencial. Tá? Nós chamamos de modelo familiar herdado e condicionado por esses sistemas de crenças da família. Está no subconsciente, a pessoa às vezes nem racionalmente age, ela age automaticamente. Porque ela herda exatamente esse modelo da família. A mãe era assim, ela vai ser assim, a filha que está sofrendo hoje será certamente assim também com seus filhos. Quando é que isso vai acabar? Que essa não é a melhor forma de se educar um ser reencarnante. A castração, você o tempo todo está xingando, o tempo todo levando a pessoa a passar pelos estímulos cada vez mais violentos, porque as crianças aprendem pelos estímulos que elas recebem. E isso fica no subconsciente. Isso vai criar, e muitos de nós podemos trazer uma criança ferida dentro de nós, está no subconsciente. Essa criança ferida que a Fátima tinha e agia da mesma forma por causa da criança, que ela estava sem saber tratar essa criança que ela passou, projetando quase como uma vingança nas próprias filhas. E aí, evidentemente, como ela recebeu desde bebê essa influência sobre forma, e eu falei de estímulos, evidentemente esses estímulos vêm principalmente dos pais, ou dos chamados adultos significativos no processo de crescimento da criança. Os adultos significativos estão além dos pais, os avós, os tios, aqueles adultos que estão mais próximos, às vezes os professores também têm uma influência também. São adultos significativos na vida de uma criança. Então ela traz isso, e esses estímulos podem, claro, não estamos no mundo de própria criação, mas existem estímulos bons, não existem? Existem estímulos positivos. Mas existem estímulos, essas experiências de adulto significativo para a criança que são profundamente negativos e prejudiciais. Por exemplo, pais que têm consciência ao perceber que o filho está tendo alguma dificuldade na escola, porque muitas crianças passam por bullying, passam por grandes problemas na escola, ou determinada matéria que ela não se afiniza e ela ainda não tem coragem de dizer, até por não ter sido bem orientada pelos próprios pais, ela tem medo de falar para os pais da dificuldade que está tendo na escola. Acontece que, de alguma forma, se um pai, a mãe, ou o responsável pela criança perceber que ela está tendo alguma dificuldade, um pai consciente, espírita consciente, ele, ao invés de fazer crítica, de julgar, de fazer com que esse estímulo seja para deixar a criança numa condição realmente de esmagamento, de crítica, o recomendável é o pai sugerir, eu coloco aqui, o filho, ele vai percebendo de alguma forma, chegar com isso, olha meu filho, todos nós temos limitações. Então o pai que chega para o filho e diz, olha, eu também tenho minhas limitações. O pai não é infalível, a mãe não é infalível, a avó não é infalível, os tios não são infalíveis. E se os pais conseguem realmente dizer que todos nós temos nossas limitações e que em determinados momentos nós também somos capazes de superar essas limitações, nós estamos já dando alguns sinais positivos para os filhos. Você está tendo na escola, você está tendo, mas nós também temos. Mas nós temos capacidade de passar por isso, nós temos capacidade de superar isso. Mas os pais precisam conversar com os filhos, mostrar para eles exatamente que eles têm um potencial, uma capacidade para sair das condições. Qualquer um. E se o filho ficar com medo do pai, ou da mãe, ou dos adultos significativos na vida dela, ela vai manter isso no subconsciente. Vivendo reprimida, castrada, é a palavra. E aí, evidentemente, quando nós chegamos para o nosso filho e mostrando para ele que ele tem capacidade de superar, que ele pode agir de uma ou de outra forma, ele buscar caminhos, ou seja, decidir por tal ou qual situação, mas de uma forma em que ela não tenha medo de agir, mesmo sabendo que possa errar. E um pai que consegue levar um filho a essa consciência, porque todos nós, seres humanos, erramos o tempo todo e muitas vezes acertamos. Como é que nós vamos exigir dos filhos que ele acerte sempre? Se eu chego para ele e digo que eu também tenho a dificuldade,
E você pode buscar tal ou qual caminhos para tentar buscar com mais segurança você acertar. E se errar, aprender com esse erro e fazer de outra forma, de outra maneira e buscar acertar. Mas nunca dizer que ela não é capaz. A palavra é nunca mesmo. Até porque nenhum ser humano é incapaz. Agora, quando as pessoas alimentam a ideia da sua incapacidade, ela vai alimentando a sua incapacidade até desencarnar. Ela sempre vai se colocar como um lixo da vida. Um zero à esquerda, não dou conta, não vale nada. Todas as pessoas pensam assim, hoje aqui. Eu não dou conta. Quantas pessoas têm esse negócio? Não dá conta por quê? Eu não tenho jeito mesmo. Quantas pessoas pensam assim ainda aqui? Eu não dou conta disso. A gente tem que usar o bom senso. Por que eu não dou conta? E quando nós chegamos na infância, nas crianças, levar esse potencial da capacidade que elas têm, como nós também temos de superar como adultos, esses são os pais responsáveis. São os pais raros, mas são os pais que existem. E eu vou colocando exatamente nesse meu artigo, ao agir assim, os pais ou adultos significativos estarão estimulando a desenvolver virtudes fundamentais para uma vida saudável. Por exemplo, quando nós estimulamos nossos filhos, que embora tenham sua dificuldade, erra, tem problema numa matéria, tem problema de convivência, tem as questões do escuro e na escola, tudo bem, a gente conversar com eles. Eu passei por isso faz parte e tal, e isso é importante, não vai aprender a humildade, o orgulho. A gente vai dando os caminhos seguros, não dizendo que ela não tem capacidade de superar a situação. Mas os pais precisam conversar. Ficar só pensando nisso, sem verbalizar, evidentemente não haverá um processo de interação educativa, consciente, equilibrada, sem castração, com responsabilidade. E todo filho que é bem educado nessas condições tendem a ter, no seu desenvolvimento, uma autoestima equilibrada, uma autoestima até elevada. São crianças que, mesmo passando por bullying, ela consegue superar. Ela não se sente afetada porque ela se autoestima. E uma pessoa, quando tem autoestima, como criança mesmo, ela não se abala com o que os outros pensam ou falem dela. Porque ela se gosta no sentido mais profundo, porque ela se sente amada. Tanto quanto, ao se sentir amada no sentido de estímulo, ela também se ama. Ela vai se fortalecendo. Nessa autoestima, ela vai buscando um processo natural de autoaceitação. Em qualquer dificuldade, mas como é que uma pessoa, você está falando uma teoria dentro da psicologia transpessoal consciencial, uma criança está passando fome, uma criança está passando necessidade nas regiões de muita miséria. Na realidade, o espírito ele não é pobre. O espírito é a essência divina. Ele está vivendo um momento de pobreza na sua experiência reencarnatória. Mas a essência que está nesse corpo passando a privação, ele não é pobre, ele está vivendo a pobreza. Então, ele tem potencial, então ele tem capacidade de vencer também. Quantos vencem a miséria? E quantos não vencem? Estou falando de uma condição socioeconômica, existem outras condições. É muito bonitinha a teoria só para quem tem recurso. Não, porque o espírito, ele não é pobre, o espírito é luz, é centelha divina, seja em condição de pobreza ou de riqueza, em qualquer cultura. Porque nós somos luzes, nós somos centelhas divinas, todo ser humano é. Então é contingência, é circunstancial num processo de pobreza. Há 300 anos de pobreza. Não é para sempre. Esse espírito é um momento para reencarnar em outras condições. Então todos temos capacidade de aprender, sim. Todos temos capacidade de entender que, pela autoestima, me amando, me aceitarei mais nas condições que estou. Porque se nós temos limitações, todo ser humano tem, nós, em essência, não somos limitados. Nenhum ser humano é limitado em essência. Nós temos limitações, que é transitória. Mas, na essência, nós somos ilimitados. Por quê? Porque nós somos imortais. Os espíritos chamam disso, nós somos espíritos, isso é para sempre. Então, se nós temos, nós não somos. Ter é transitório. Ainda que eu tenha uma limitação com uma vida ou 10 vidas, mas na eternidade eu sou ilimitado. Eu não tenho limitações. Ficou claro o que é uma coisa com outra? Eu tenho, mas não sou. São verbos que fazem toda a diferença. Então, esteja em qualquer situação socioeconômica, se os pais tiverem também conselho, porque
Quantos espíritos superiores demais vivem e reencarnam em condições socioeconômicas bastante desafiadoras? Quase todos que eu conheci na obra de André Luiz, a minoria, bem minoria mesmo, que reencarnaram em condições abastadas. Todas reencarnaram em posições de dificuldade, até em favelas, chamadas favelas antigas dessas comunidades, e espírito elevadíssimo. Então não é justificativo, aqui não há como educar uma criança nessas condições. E a criança, transitoriamente, é um espírito adulto que está reencarnado transitoriamente no corpo de criança. Então tem como ele aprender. O que eu estou trazendo para cá serve não só para uma camada, serve para todos os seres humanos. E aqui eu coloco no meu artigo também essa capacidade de autoconfiança, porque quando ela se autoestima, se autoaceita, ela começa a ter confiança dela. Uma criança com autoconfiança, ela começa a se autovalorizar, não naquilo que porque o paizinho tem nome, porque o pai tem isso. Ela se valoriza como essência que é, com a ilimitação que ela é. Ela se identifica com o potencial que ela tem, com o potencial que ela é. Aí ela começa a valorizar a essência que ela é. Ela valoriza a realidade essencial e imortal que ela é. E a partir dessa autovalorização, quer dizer, você valoriza a essência, você dá muita atenção para a essência eterna que você é, você começa a entrar num processo importantíssimo do autorrespeito. Aí a criança vai começar a se autorrespeitar, mesmo na primeira fase, que as crianças não têm capacidade de fazer inferência, de fazer relações, as coisas são muito mais concretas para ela, mas na segunda infância ela já começa a ter um pouco mais de independência psicológica. Já chega na adolescência mais fortalecida. E aí, por exemplo, quando você tem um estímulo negativo, aí vem a questão dos pais castradores. Os conscientes, aqueles que param para conversar, para se colocar numa condição de igualdade, apequenando-se sem perder a altura. Se você se apequena sem perder a altura, você é pai, você mantém. Exatamente, porque você não é pai por acaso, você tem uma responsabilidade de ser um tutor, um condutor, um cicerone dos seus filhos, principalmente na primeira infância, né? Porque a criança ali não tem nem um livre-arbítrio, propriamente dito, né? Aliás, tem pais que deixam, livre-arbítrio na primeira fase, depois quer consertar quando chegar na segunda fase, na segunda infância, ele não conserta mais nunca. Porque na primeira ali, realmente, é preciso haver maior rigor, porque ela não tem essa liberdade toda. A liberdade psicológica não tem. Não tem como, a criança não tem. Exceto muito raramente algumas que têm uma visão mais profunda. Então os pais são responsáveis desse primeiro momento de moldamento, de moldagem nesse espírito reencarnante. A partir daí vai soltando para que ela vá adquirindo essa independência mental e psicológica. Mas ali não, ali ela depende, há uma interdependência social e psicológica dos pais. Mais ou menos até os 7, variando até alguns casos, 8 anos de idade. Aí essa fase tem que haver mais rigor mesmo. Mas mesmo nessa fase, tem pais que fazem com que realmente haja uma utopia. Aí eu digo, elas repetem os padrões que ela sofreu, como Fátima. Aí pega os filhos que estão com algum tipo de problema na escola, ou vai aprender coisa dentro de casa mesmo, aí o pai chega e diz, você é burro mesmo, quantas vezes nós vamos falar isso? E será que nossos pais já nos chamaram de burro? Isso tem força, a palavra tem força. Isso é um estímulo profundamente negativo. E sem perceber, nós falamos, nossa, você é burro. E não somente burro, né? Eu já te falei mais de 10 vezes como você deveria fazer, quer dizer, dá a impressão que você é burro do mesmo jeito. Eu te falei, você não aprende. Quer dizer, há impaciência. Ainda não há um traquejo de chegar perto do filho, por qual é a dificuldade que tem para ainda não ter conseguido fazer aquilo que eu propus fazer. Chegar junto, mas não acontece, vem a castração. Aí vem outras frases, tipo assim, você nunca faz nada certo. Já ouviram falar? O filho recebe isso como um impacto muito forte, como uma incapacidade. E se nós temos algum momento, alguma incapacidade, eu repito, nós não somos incapazes. Ele vai se sentir incapaz. Outras frases que é muito comum também, que a Fátima ouvia, estou trazendo a história dela, né? Já falei mais de 10 vezes como deveria fazer, ou você nunca faz nada certo, você é um jumento, você é burro, você é imbecil, você é uma débil mental, você nunca vai ser alguém na vida, tudo que você faz está errado, tudo que você faz dá errado, tudo que você faz é mal feito. Quantas vezes Fátima ouviu essas frases? Quantas vezes, talvez nós tenhamos ouvido essa frase?
às vezes não dos pais, dos tios, ou de adultos que foram significativos no nosso crescimento na primeira e na segunda infância. Eu estou falando coisa que pode estar ligada a nós, e muitos de nós temos uma criança ferida dentro de nós, nesse momento. E como nós devemos tratar isso? Porque nós trazendo essa criança sem perceber, como Fátima, ela está agindo com a filha, embora ela dissesse que não ia fazer isso. Ela está agindo exatamente dos mesmos trejeitos da mãe dela com a filha. E quando faz, ela se arrepende, mas já fez. Aí vira um círculo vicioso. Ela vai se arrependendo fazendo, quer dizer, mordendo e assoprando o tempo todo e não se corrigindo. Ela precisa sair desse processo. Porque a filha vai projetar isso mais tarde também quando tiver seus filhos. Como a sua mãe fez assim, porque certamente a sua avó fez assim com a sua mãe. E aí vai na sequência, eu falei, sistema de crença familiar, que vai seguindo os padrões dos nossos ancestrais. Cada um sabe de si, diz que cada família tem a sua especificidade. Cada família tem as suas próprias regras, é uma republiqueta, cada uma tem a sua própria regra. E aí, os pais ou outros membros da família podem falar assim, estimulando de uma forma negativa. Ou seja, desse jeito que eu citei para vocês aqui. Quando vai se dando esse estímulo, vai se estimulando negativamente o filho e vai se reforçando a incapacidade. Vai se reforçando exatamente a dificuldade da criança. Quantos professores fazem isso? Não preparados. Estão lá, porque sobreviver para ganhar o seu salário não está preparado para a sala de aula. Não são os pais. Mas os filhos são bem orientados, conseguem superar isso. Lembra que eu falei? Autoestima, autoaceitação. Por um processo de autoconfiança, ela se valoriza e se autorrespeita. Então, não vai interferir muito. Porque ela tem a base. Ela tem um sistema, um padrão, um modelo familiar que deu essa base para ela. Porque se não tiver, quem educa é a família, não é a escola. A escola instrui. A família educa o homem para a vida. A escola apenas instrui para a cidadania, para a vida em sociedade. É diferente. Mas quem educa é a família. Continuando aqui no meu texto aqui. Bom, isso é um artigo que a gente escreveu. Era assim que a mãe de Fátima agia com ela desde criança, ou gerando esses traumas desse tipo. Hoje Fátima faz o mesmo com as suas filhas, porque a sua criança interior está profundamente ferida. Eu citei isso para você. Muitos de vocês que estão aqui, desencarnados também, porque nós temos muitos filhos por aqui, têm essa criança ferida. E às vezes não é nenhuma criança ferida dessa atual encarnação. É uma criança ferida de outras encarnações, que nós chamamos de traumas interexistencial. Quando é dessa encarnação, nós chamamos de traumas existenciais. Interexistencial vem de outras vidas. São crianças que foram feridas até em outras vidas. E talvez tenhamos nós essa criança ferida até de outras vidas. E que ainda não tratamos. E que ainda trazemos os traumas aí, projetamos nos nossos filhos. Que vão projetar nos seus filhos, que serão meus netos, que vão projetar nos seus filhos, que serão meu bisneto, e assim vai. Um sistema de crenças, um modelo de padrão familiar. Repito, tem família em que trazem preconceitos contra pessoas de comunidade, pessoas de outra raça, pessoas de outros países. Tem família que alimenta isso na própria família. E quando os filhos ou os descendentes, os que fazem parte desse sistema de crença familiar, eles têm preconceito contra vários tipos de seres. Está na família, não está só no membro da família, está no coletivo. E como a nossa proposta é exatamente essa, porque receberam esse tipo de educação dos seus ancestrais. Os pais, ao repreender os filhos, há uma intenção positiva, pois querem que o filho melhore, claro. Contudo, a direção dessa intenção positiva é inadequada. Quem já ouviu falar aqui de que o umbral está cheio de boas intenções? Na realidade, todas as nossas intenções são positivas. Todas. Todas. Sabe por quê? Porque nós somos essência divina. Todas as intenções. Hitler, ele fez ele destruiu, tem muitas encarnações para resolver a questão dele.
Mas a intenção inicial dele, e qualquer outro ser humano, é positiva. Só que a direção da intenção é que é inadequada. Normalmente nós temos as nossas intenções positivas que acabam sendo mal direcionadas. Por que as nossas intenções são positivas? Porque ela vem da essência da luz que nós somos. A intenção vem de coisa pura, dessa fonte divina que nós somos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. As intenções são positivas, todas. Só que nós damos uma direção inadequada. E o que vai acontecer quando essa água pura é contaminada? Ela vai intoxicar e vai envenenar e vai matar. Então, os pais castradores têm intenção positiva, vai querer dar uma boa educação, mas da maneira deles. É uma intenção, mas está muito mal direcionada. Precisamos trabalhar o conceito de intenção positiva. Tá? E eu trato isso também dentro de uma linha, de uma abordagem, claro, numa linguagem da psicologia transpessoal com essencial. Eu estou falando para vocês, quem usa muito esse tipo de linguagem não é muito conhecido no movimento espírita, deveria ser mais, que é a Joana de Anjos. Muitos é muito difícil e tal, porque as pessoas não gostam muito de tratar dos assuntos para tratar de si mesmo, do autoconhecimento. Saber como é que você funciona, como é que as leis divinas funcionam na sua consciência, como é que você pode investigar o funcionamento disso tudo dentro de você. A gente está preocupado com os outros, com o comportamento dos outros. E normalmente as coisas erradas dos outros, porque a gente projeta nos outros o erro que nós fazemos. Aí exaltamos o erro dos outros. É o tempo todo assim. Sempre preocupado para fora e para dentro. E Joana de Anjos, desde a década de 70, ele tem nos convidado para esse caminho. E é um caminho, o próprio Allan Kardec percebeu que a doutrina espírita era um convite para um processo do estudo da nossa psicologia. Ele escreveu uma revista até a sua desencarnação, chamada Revista Espírita, que era o que ele subtitulou Jornal de Estudo Psicológico. E nós ficamos só presos, externo, que é a chamada teologia de cultos externos, embora espíritas, mas ainda presos às coisas, aos outros, ao que vem de fora, esquecido o que está acontecendo por dentro. E aí, como consequência dessa forma que vão formando esses processos de comportamento, há uma tendência nessa intenção positiva, dessa perpetuação desses modelos familiares, que provém sistema. Quando eu falo crença, é sistêmico mesmo. Sistema está ligado ao processo orgânico de uma família. Quando eu falo sistema de crença, é enraizado essa família. É difícil alguém... Aliás, nem quem está no sistema equivocado de educação da família deve destruir isso, até porque não seria o caminho. Vamos destruir esse sistema, está tudo errado, não. É ver como aproveitar o erro para ir consertando gradualmente. É a única forma de corrigir. Porque não tem como você destruir. Não, eu vou ver uma família equilibrada, que a minha é muito desequilibrada, depois quando ela se equilibrar eu volto para ela. Não existe essa possibilidade. Você precisa buscar, alguém vai precisar em algum momento mudar esse modelo gradualmente, mas sem arrebentar, não. Está tudo errado, só eu que estou certo. Não existe isso. Tudo é gradual. É um processo gradual. É nós identificarmos, será que eu também não estou agindo assim? Vendo um rompante, numa hora de raiva, eu digo que meu filho realmente é um burro, é um imbecil, que não tem jeito mesmo, ele vai alimentar isso. E vai jogar para os seus filhos. Aí vai numa corrente de várias reencarnações, até pegar ele de volta na próxima encarnação. Porém, o conjunto de crenças em família informa o modelo, os padrões de conduta desses familiares. Esses conjuntos de crenças constroem a visão de mundo específico daquela família. É o que acontece com a Fátima e a sua família, ou seja, na qual ela vai repetindo os modelos dos padrões de conduta de sua mãe e, por sua vez, repetiu da sua avó, como eu disse aqui. O sistema de crenças pode ser tanto individual como também pode ser familiar. Um exemplo de questões de familiares a terem preconceitos contra, por exemplo, eu falei, né? Eu citei aqui, eu tenho alguns nomes: pobres, favelados, loiras, judias, nordestinas, pardas, homoafetivas. As pessoas criam, a família cria esse tipo de preconceito. E quem faz parte desse membro da família defende isso como se fosse um partido, que é um sistema de crença familiar, né? Tudo aquilo que pensamos sobre as pessoas, sobre o mundo, imediatamente cria em nós sentimento, e esse gera uma emoção e uma ação. Ou seja, as emoções nada mais são do que sensações viscerais. Sensações viscerais são esses movimentos bem fisiológicos, né? Daquilo que nós sentimos e que são expressos pelo corpo. Ou seja, o ódio. O ódio é um sentimento. Quando nós falamos de emoção de ódio, nós estamos sentindo a sensação de ódio. Nosso pensamento, ele não vem do nada. Nosso pensamento vem de
todo um processo de instrução que nós recebemos, de informação que nós recebemos, de aprendizado que nós temos. Cada aprendizado vai formando, através de mecanismos naturais, de células específicas do perispírito e do corpo físico, que gravam, decodificam, que deixam registrado como um HD de computador, que grava as mensagens lá e ficam lá no HD como arquivo. Nós temos células do nosso cérebro físico que tem esse poder. Assim como existem a capacidade física num HD de computador comum, por isso que o computador, quando surgiu na Terra, era chamado de cérebro eletrônico. Na realidade, que um HD desse de última geração faz, nosso cérebro faz infinitamente muito mais, inclusive as gravações de imagem, sons. Então, quando você está conversando com alguém, ouvindo alguma coisa, vendo um filme, lendo uma revista, você está captando muitas informações, está gerando uma gravação em células específicas do corpo físico e em células específicas do perispírito. Isso está sendo gravado, está indo, formando o nosso chamado mundo mental. E esse mundo mental somos nós. Esse mundo mental são os acervos da nossa experiência, boas ou más. E de onde é que saem os pensamentos? Desse material. O pensamento não surge do nada. Você me faz pensar assim. Mentira, ninguém faz ninguém pensar coisa nenhuma. O pensamento eu tiro de mim. Mesmo que eu tenha os estímulos externos, o material é meu. Pessoa que vive pensando negativamente o tempo todo é porque ela tem um material muito mal trabalhado dentro dela. É porque certamente ela só vê coisas violentas, só vê coisas ligadas ao sensualismo, ao poder, à fofoca, à maledicência, a estar vendo sempre o lado errado das pessoas. Com certeza essa pessoa é fofoqueira. E ela gosta de falar mal dos outros. Porque ela alimenta no mundo mental dela de coisas ruins dos outros, nesse lixo todo. Aí de onde é que ela vai tirar o pensamento? Se ela não tem outro material. É daí. E ela vai continuar alimentando, porque o pensamento vai vir desse entulho que ela vai botando na própria mente. Então é importante você observar com quem conversa, o que conversa e para quem conversa. Porque isso vai fazendo parte, isso vai sendo gravado no nosso cérebro físico mesmo. Neurônio, já tem que nem são neurônios, são coisas diferentes até das funções neurais. E que vão gravando tudo isso. E aí eu vou formando meus pensamentos. Agora, todo pensamento necessariamente gera sentimento. É impossível um pensamento não gerar sentimento. E como todo pensamento gera sentimento, e todo sentimento, isso eu estou falando didaticamente, só para efeito de entendimento. Isso acontece ao mesmo tempo. Então, pensei e senti vai para a emoção. A emoção é visceral, já é física. Se eu pensei no ódio, eu vou sentir o ódio e eu vou vivenciar o ódio no corpo. Eu vou produzir algum tipo de substância eletricamente falando, ou bioquímico do cérebro, que vai alterar o meu humor, vai alterar as minhas emoções, vai alterar a minha saúde. Então, é importante saber o que eu penso. Por que eu penso? Eu estou falando de criança, estou falando de... Nós trazemos traumas, dilemas, conflitos do passado, do presente, e a proposta de uma ressignificação de crenças que possam estar no nosso subconsciente, que geram nosso pensamento, geram sentimentos, geram emoções que já estão fisiológicas, é começar a prestar atenção por que eu penso isso e não penso aquilo, mesmo que eu tenha tido uma educação castrada, mesmo que meus pais tenham sido, ou nem até tenham sido ausentes, porque o estímulo também pode ser neutro, depende, cada caso é um caso. Mas os estímulos positivos ou negativos, ou neutros, de alguma forma, trazem para nós ou conflitos, ou dilemas, ou trazem traumas. Como é que eu estou agindo com o meu filho? Sou indiferente? Indiferente, certamente, em algum momento, esses estímulos, ou maus ou neutros, estão na minha trajetória como criança. Será que realmente eu paro para conversar com meu filho? Qual é a dificuldade que você está tendo? Qual é a maior dificuldade que você tem com você? Porque os pais também são psicólogos, são terapeutas. Os pais também deveriam ser os grandes terapeutas dos seus filhos. Deveriam ser. Não ficar jogando para os outros. Ou jogando para os professores, porque não consegue, não aguenta o filho, joga para os professores. Quando a responsabilidade é dele. É muito fácil jogar para as escolas. Ou então jogar para o tubo maluco, que antigamente chamavam de tubo maluco, hoje tem todas as características de televisão. Joga para a televisão, joga para o celular, não quer se incomodar. Nós estamos criando aí algum tipo de estímulo muito negativo.
para um futuro adulto que vai levar certamente o seu filho ao mesmo comportamento. Porque é difícil romper esse sistema, esse modelo aprendido na família. Repito, a família é a base da educação, da nossa educação. A escola, os institutos que estejam fora da família, apenas nos preparam para a vida social, a chamada cidadania. É o ensinamento, o aprendizado de várias matérias, tudo bem, é importantíssimo para um processo de interdependência social, mas precisamos um do outro. É impossível viver sem o outro. É impossível. Mas não da dependência afetiva, não da algema afetiva. Quando existe uma algema afetiva, o que acontece? A pessoa que depende afetivamente da outra, ela praticamente não anda, porque acha que a outra é a muleta dela. Então, ela não tivesse um problema nas pernas, só anda com a outra. Mas a outra não vai viver eternamente. E quando a outra desencarnar, ela vai deixar de andar, e isso acontece muito. Nós temos um caso específico de Suzana, ela vivia muito bem com o marido, mas ela se dizia apaixonadíssima pelo marido. Faltam 5 minutos, 5 minutos, né? 6. E esse é um outro tema, eu estou abordando aqui esse outro tema, porque eu lembrei, porque estou fazendo um encaixe em função da Suzana que me veio à cabeça. E a Suzana, ela tinha essa algema mesmo, uma verdadeira prisão afetiva com o marido. O marido era tudo para ela. Eu não vivo seu marido, ela falava isso para todo mundo. Ia lá para as redes sociais, eu não vivo seu marido, ele é meu ar. Acontece com muita gente aí. É meu amor. Seu amor. De repente o marido, cara, ninguém pode ser sugado uma pessoa desse jeito, pegajosa, né? O marido pediu o divórcio. Aí arrebentou a vida. Né? Elas expulsam uns para os outros, aqueles falsos sorrisos nas redes sociais. E Suzana, com 15 dias depois do pedido de divórcio, dava um tempo para poder realmente ocorrer dentro dos instrumentos judiciais. Coisa tanto mais rápida, acontece 24 horas. Né? Mas ela, com 15 dias, desenvolveu uma trombose. 15 dias do pedido do divórcio. Porque havia esse aprisionamento afetivo com o marido. Ela realmente se entregou, mas isso não é amor. Isso é uma prisão afetiva. É uma escravização psicológica. E o marido realmente pediu o divórcio. Sempre que ela estava mais ou menos de vida, a família recorreu rápido à medicina e foram rápido lá para poder realmente ajudá-la. E se não fosse a rapidez da medicina, ela teria perdido a perna em função do pedido de divórcio a alguém que ela era absolutamente algemada afetivamente, que era o marido dela que foi embora. Então, muitas crianças têm disso. Talvez essa tivesse algum problema de infância e projetava no marido o pai que certamente ela não tinha, ou tinha como uma escora, como uma muleta para ela. Quando há uma dependência afetiva muito forte, isso pega para qualquer um de nós, entendeu? Tem pessoa que tem dependência afetiva com um colega de trabalho, não faz nada sem estar do outro lado. Tem filhos que não faz nada sem ligar para o pai ou para a mãe. É uma dependência afetiva, e o pior é que as mães, muitas mães, se colocam no outro tipo de dependência também afetiva, se colocando como salvadores. Porque a mãe acha que o filho não tem capacidade de fazer nada, acha que vai fazer tudo errado. Aí cria uma dependência e ela fica como salvadora. É um movimento também egóico chamado salvacionismo. Então a mãe é que vai salvar o filho nessa dependência afetiva da mãe não faz nada sem consultar a mãe, o pai, etc. Nós temos que buscar para nós a nossa total, com qualquer ser humano, independência afetiva. Total. É a independência psicológica. Qualquer ser humano. De qualquer ser humano. Porque eu só dependo de mim, porque eu vou me acompanhar para a eternidade. Eu só dependo de mim. Eu vou me acompanhar para a eternidade. Os outros não estarão nessa caminhada eterna. Então eu só dependo de mim. Por que eu tenho que estar dependendo dos outros? Mas no momento em que eu dependo dos outros, é claro, eu estou falando no sentido psicológico, afetivo, não estou falando material, claro, eu dependo de quem está produzindo algodão lá para vestir uma camisa de algodão, desse brasileiro, do lavrador, do agricultor, do fazendeiro, e de quem confeccionou, e da fábrica, e da loja que vendeu. Há uma corrente de interdependência social. Todos nós dependemos um do outro, sob o ponto de vista social. Nós chamamos de interdependência social. Mas psicológica, ninguém depende de ninguém. Psicológica. A não ser uma criança até os 7 anos, né? Então, uma dependência psicológica, é bem claro. Ali ela precisa dos pais.
Aliás, se os pais dessem independência, ela vai morrer porque não vai conseguir nem sobreviver. É diferente. Então, uma dependência psicológica e uma interdependência social da criança. A partir daí, a criança começa a ter um pouco mais de independência. Então, para qualquer um de nós, que nós possamos realmente buscar a nossa independência afetiva, embora toda uma interdependência social, porque nós somos únicos no universo. Não os únicos, mas somos únicos no universo. E nós fomos criados, segundo a questão 115, para a pura e eterna felicidade. Então, mesmo que eu não queira, aí não vai depender do meu querer, porque quem me criou quis assim, então é um determinismo de quem me criou, eu serei feliz em algum momento, que seja a minha trajetória daqui a trilhões de anos. Eu estou pensando em tempo, eu estou pensando em meu destino, que é a felicidade. Considerando isso, em face do tempo também, eu fico nessas últimas palavras, realmente não recomendando, mas apenas dando como uma informação de que vale a pena realmente buscar essa dependência em mim, porque a partir da autodependência, quando eu dependo de mim, eu começo a me valorizar, eu começo a me autoestimar mais, porque eu só dependo de mim. Eu sou o meu maior protetor, não dependo nada. Anjo de guarda, tudo bem, mas eu dependo de mim, eu sou o meu maior anjo de guarda. Eu sou o meu maior protetor. Não adianta que as coisas não virão de fora. E Deus lá fora não, Deus está dentro, porque Deus é onipresente. Então não precisa nem de Deus fora, Deus está em mim. Aliás, Deus nem está em mim. Deus não está em mim. Deus é em mim, que está é transitório. Deus é permanente, é eterno em mim. Então, está em mim, toda a questão em mim. Repito, é fácil da regra que nós, se nós não fizermos isso, não seguirmos a regra, estamos em desequilíbrio também, nós vamos ficar por aqui em face do tempo que nos foi concedido. Eu desejo que todos nós possamos fazer uma revisão, se trazemos alguma criança ferida, se trouxermos uma criança ferida, não vamos reprová-la, não vamos julgá-la, não, vamos acolhê-la. Assim, só preocupação, o que eu posso fazer por ela agora? Acolhê-la, amorosamente. Conversar com ela, perdoá-la e se perdoando. Aí, a partir daí, a gente consegue resolver um pouco desses traumas da criança ferida e começamos a trabalhar com mais segurança, com autoestima realmente bastante elevada e num processo de autovalorização necessária para que você se autorrespeite o tempo todo. Um grande abraço para vocês.